Agora quero aprofundar nossa reflexão na palavra de Deus, tendo em mente aquela palavra do apóstolo Paulo aos Romanos: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor. Romanos capítulo 13, verso 8. E eu começo com uma pergunta: quando a pandemia passar, será que as pessoas serão mais amorosas, menos egoístas e mais preocupadas umas com as outras? Há quem acha que sim. Com frequência ouvimos a seguinte afirmação: vamos sair dessa pessoas muito melhores. Ou seja, quando isso acabar, nós seremos também pessoas melhores. Eu não quero ser pessimista, mas eu não acredito muito nisso. Sem dúvida, a pandemia tem mexido muito com as pessoas. Tem feito com que as pessoas avaliem e reavaliem suas atitudes, suas prioridades, seus valores. E isso é muito importante. E isso certamente vai ajudá-las. No entanto, eu também estou certo de que na medida em que diminuem os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, nessa mesma proporção aparecem também os nossos velhos problemas, ou seja, nossos pecados e as maldades que estão em nós. É como disse Jesus: do coração procedem os maus pensamentos, do coração procedem os falsos testemunhos, as blasfêmias, os homicídios, a imoralidade sexual e assim por diante. Está escrito lá em Mateus capítulo 15. Por isso não é uma pandemia que vai nos modificar e fazer de nós pessoas melhores. Nós somos pecadores e nós continuaremos pecadores até o dia da nossa morte. Agora, o que nós precisamos é que a palavra de Deus trabalhe em nossos corações. O que nós precisamos é que os mandamentos de Deus nos levem continuamente ao arrependimento, ao reconhecimento dos nossos erros, para que então, encorajados pelo amor e pelo perdão de Deus, possamos tomar atitudes novas. Precisamos que o amor de Deus, que está por trás de cada um dos seus mandamentos, nos capacite também a amar a Deus e amar ao nosso próximo. Receber sempre de novo o perdão de Deus nos capacita também a perdoar. É como escreveu o salmista Davi no Salmo 32, feliz é aquele que confessa os seus pecados e recebe o perdão de Deus. Pois este que é perdoado, ele também é capacitado a perdoar. Quem é amado também é capacitado a amar. É como está escrito na primeira epístola de João: nós amamos porque ele nos amou primeiro. E podemos parafrasear esta afirmação e dizer: nós perdoamos o próximo porque Deus nos perdoou primeiro. Ou nós nos interessamos e cuidamos do nosso próximo porque Deus se interessou e cuidou de nós primeiro. Aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Repito, aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Estas palavras Jesus disse para as pessoas que estavam criticando a atitude de uma mulher considerada pecadora, que ungiu os pés de Jesus com um perfume muito precioso. Quem é perdoado também é capacitado a perdoar. E ele também se interessará e se preocupará pelo seu semelhante. É claro que todos nós temos algo que nos atrapalha. É o orgulho, é o amor próprio. Eles sempre nos atrapalham em nossa vida cristã. Sempre é muito mais fácil ver os erros, os pecados do outro do que os próprios, não é mesmo? O ser humano é assim, eu sou assim, você
é assim. E é exatamente como o Senhor Jesus falou. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave que está no seu próprio olho? Mas se somos tão rápidos em identificar o problema, o pecado do nosso próximo, eu também pergunto, estaríamos prontos para, num gesto de amor, ir ao encontro do nosso próximo que pecou e lhe falar e lhe admoestar particularmente, só eu e ele? Ou fazendo a pergunta de modo inverso, estaríamos dispostos a ouvir e aceitar que alguém viesse nos admoestar e viesse nos mostrar o nosso erro e o nosso pecado para nos levar ao arrependimento? Ou nós somos da opinião de que ninguém deve se meter na vida dos outros? Está muito presente no ser humano aquela ideia de que cada um responde por si e que ninguém tem o direito de invadir a privacidade do seu semelhante. E assim, mesmo vendo o nosso irmão, o nosso semelhante, o nosso próximo, vivendo no erro, na prática do erro, nós nos calamos, deixamos como está. E às vezes pensamos, afinal, todo mundo erra, todo mundo peca, então deixa como está. Contudo, o nosso Senhor Jesus, nas palavras do Evangelho, nos propõe uma atitude. Se o teu irmão pecar, vai e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre você e ele, só entre vocês dois. Claro, continua Jesus, se porventura ele não atender a sua admoestação, e em se tratando da igreja de Cristo, leve contigo mais uma ou duas pessoas, sempre com o propósito de, em amor, admoestar. E se ele não ouvir, dize-o à igreja, para que o assunto então seja tratado publicamente pela igreja. Mas, segundo a admoestação de Jesus, faça isso em amor, não na letra fria da lei, mas sempre visando o bem-estar do próximo. Só que nesse momento surge uma pergunta que nos paralisa. Como é que eu vou admoestar o meu irmão que está no erro, se eu cometo os mesmos erros que ele comete? Se eu sou tão pecador quanto ele? Será que eu tenho moral, né, como se diz, será que tenho moral para ir ao encontro e advertir, admoestar o meu próximo? Pois bem, aí nós chegamos num ponto importante. Nós precisamos entender que na igreja de Cristo não existem santos que advertem os pecadores. Na igreja de Cristo não existem bons que vão admoestar os maus. Mas na igreja de Cristo há pecadores que se admoestam e se ajudam mutuamente exatamente porque foram ajudados e perdoados pelo próprio Cristo. Na igreja de Cristo há pecadores perdoados que com muito amor mostram o erro aos irmãos, para que igualmente se arrependam e vivam felizes, pois como disse o salmista, quem reconhece seus pecados, quem os confessa, quem é perdoado, esse é feliz, esse vive feliz. E nós temos experiência disso. E por isso queremos que o outro também viva feliz. Em resumo, na igreja de Cristo, uns se sentem responsáveis pelos outros. Uns amam os outros. Na igreja de Cristo, uns ajudam os outros. E isso tanto do ponto de vista físico, emocional, psicológico, como especialmente espiritual. E aqui nós começamos a entender aquelas palavras que eu citei bem no início, as palavras da Epístola de Paulo aos Romanos, onde o apóstolo escreveu assim: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor
de uns para com os outros. Vamos entender o contexto. O capítulo 13 fala da responsabilidade cristã no mundo em que os cristãos vivem. Responsabilidade para com autoridades e os diferentes deveres. E o apóstolo conclui mais ou menos esta palavra dizendo assim: a quem merece honra, vocês devem dar honra. A quem merece respeito, devem dar respeito. A quem vocês devem pagar impostos, paguem impostos, e assim por diante. E então ele conclui: não fiquem devendo nada a ninguém, a não ser o amor com que vocês devem se amar uns aos outros. Como entender estas palavras do apóstolo? Até parece que o apóstolo nos diz: olha, paguem vossas dívidas, paguem tudo que vocês devem, não fiquem devendo, mas o amor vocês podem ficar devendo. Não é este o enfoque é um pouco diferente. É que ninguém pode pagar pelo amor. Nós sempre teremos uma dívida de amor. Eu pergunto: alguém é capaz de pagar pelo amor de Deus? Que em Cristo nos perdoou e nos tornou filhos de Deus e herdeiros da vida eterna? Alguém é capaz de pagar por isso? Claro que não. Da mesma maneira pergunto: será que um cristão pode dizer: eu não devo mais nada ao meu próximo? Eu já paguei o amor ao meu próximo, já fiz tudo o que pude ter feito pelo próximo? É claro que não. E para nos fazer entender isso, o apóstolo citou os mandamentos de Deus, dizendo assim: porque o mandamento de não matar, não adulterar, não roubar, não levantar falso testemunho contra o próximo, não cobiçar o que é do próximo, é uma atitude de amor, porque tudo se resume nesta palavra: ame o teu próximo como você ama a si próprio. Ou seja, enquanto vivemos neste mundo, nós sempre teremos uma dívida de amor ao nosso próximo, orientados pelos mandamentos de Deus. Sempre teremos a oportunidade de, olhando para o próximo, agir conforme os mandamentos de Deus, não prejudicando a vida dele, não cobiçando o que é dele, não tirando o que é dele, não levantando falso testemunho contra ele. Por isso o apóstolo concluiu dizendo: o cumprimento da lei é o amor. Por isso não fiquem devendo nada a ninguém, a não ser o amor. Esta é uma dívida constante, mas é uma dívida de amor. Não é por nada que nesse mesmo contexto o Senhor Jesus citou a parábola da ovelha perdida, quando ele contou que o pastor de ovelhas deixou 99 seguras no aprisco e foi em busca de uma que se perdeu. Esse é o olhar do amor, essa é a dívida do amor. Também quando nós cristãos olhamos ao nosso redor para as pessoas que Deus nos confiou e colocou no nosso caminho, ir em busca com muito amor. Claro, muitas vezes nós assumimos a postura de Caim, dizendo: por acaso sou eu o guardador? Sim, Deus nos mostra mais uma vez que Ele nos colocou ao lado de pessoas. E por isso, como disse Jesus, se o teu irmão pecar, se o teu irmão cair, se o teu irmão fraquejar, vai levantá-lo em amor. Que Deus nos ajude a agir assim. Amém.